Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é a professora Marlete. E eu vou falar para vocês especificamente como é que a gente escreve a teoria. Bom, o grande segredo para escrever uma boa teoria é você ter um bom fichamento, né? Então, como que a gente faz? A gente, na verdade, aqui é o meu fichamento e eu vou ter a minha primeira teoria, teoria 1, né? Vou ter lá teoria 2. E como é que funciona isso? Eu vou por assuntos, né? Então, por exemplo, eu vou fichar sobre satisfação. Eu tenho lá todos os temas que eu vou fichar, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, sei lá, o livro do Kotler. E aí, todos os trechos que tiver de satisfação, eu vou colocar aqui. Ah, eu também tenho a outra teoria. E aí, eu vou, mesma coisa, vou copiar, vou lá nos trechos e vou colocar aqui. Né? Ah, ó, todas as teorias que tem do livro do Kotler, do livro do Churchill, do livro do Gromhus, o livro, não importa. Todos os autores que eu vou lendo, eu vou tirando e vou separando todas as teorias que eu encontrar do assunto que eu vou escrever. Professora, o que eu vou copiar desse negócio, professora? Né? O que eu vou copiar? Pensa assim, ó, se você estivesse contando uma historinha para alguém. Para você contar a historinha para alguém, ele tem que saber do que se trata. Então, por isso que você, a hora que você vai fazer isso, você vai fazer e vai copiar e vai escrever a sua teoria, etc. e tal, você tem que ficar atento com essa questão de estar copiando e tirando os trechos que você consegue utilizar para explicar aquela teoria. Por exemplo, se eu estivesse falando de serviço, eu posso ter um tópico dizendo isso, você conversa com o seu orientador, que é ele que vai te ajudar a decidir quais os tópicos. Então, por exemplo, serviço, características do serviço, qualidade do serviço, como funciona o serviço, etapas do serviço. Então, cada um desses itens que eu estou falando é uma teoria. Teoria 1, 2, 3, 4, etc. e tal, tá? Então, aí você vai fazer isso e você vai colocar cada uma dessas teorias, você vai escrever, você vai fichar cada uma delas, que é para você poder utilizar essas teorias para poder escrever esses fichamentos para escrever a sua teoria. Ih, tô ruim hoje, né? Tô falando coisa com coisa. Né? Então, eu ficho cada um dos livros que eu fui achando sobre aquele assunto. E depois que eu escrevi os assuntos, né? Já fiz aqui, ó, ter uma boa quantidade de fichamento. Às vezes eu tenho várias páginas de fichamento, né? Por que a gente ficha bastante? Porque a hora que você vai escrever, isso vai juntando tanto que ele acaba desaparecendo. Você acaba ficando com um trecho muito pequeno. O fichamento, eu costumo dizer que ele não rende, tá? Então, eu fiz aqui, né, o fichamento. Aí, agora eu vou escrever. Então, aí eu vou ler os trechos que eu tenho. Eu posso até pintar, né, quais assuntos vêm primeiro, quais assuntos vêm segundo. Eu preciso organizar isso, né? Então, eu li aqui todo o fichamento que eu fiz e aí eu vou decidir. Ah, eu vou começar com esse pedaço da teoria. Ah, acho que agora eu ponho esse, ó. Esse aqui fica melhor agora. Esse vai ser o segundo trecho. Aí agora pode ser esse mesmo. Então aí eu vou organizar qual é o trecho que vem primeiro para eu poder ler e escrever. Né? Então, essa é uma parte que é importante, que é uma parte na sua teoria, esse é o coração do seu trabalho. Né? Você só vai conseguir fazer uma boa teoria se você tiver material de fichamento para você poder, se você tiver munição. Né? Se você não tiver teoria fichada, você não consegue escrever. Professora, que teoria que eu vou fichar? Você converse com o seu orientador para saber quais teorias você vai fichar. E aí você vai fichar as teorias que são importantes para escrever o que você decidiu pesquisar com o seu orientador, certo? Bom, ok, então eu já fichei, né? Já está tudo fichadinho, tal, agora eu estou escrevendo. Então, agora como é que escreve, professora? Então, você tem aqui os vários trechos, né, que eu te mostrei aqui, que são os trechos que constam, né, que eu já expliquei, né, quais trechos que eu vou, primeiro, que eu vou começar a escrever. Aí, então, eu vou escrever, eu vou ler. Então, primeiro, eu posso usar esse formato que eu falo com o orientador, e eu posso usar também um formato que eu não converse com o orientador. Por exemplo, esse trecho aqui, ele não fala com o orientador. Desculpe. Ai, meu Deus, eu tô achando que é melhor gravar outro dia, hein? Que eu não falo com o autor, né? Aqui eu não estou falando com o autor. Deixa eu ver onde mais não falo com o autor. Aqui também não falo com o autor, né? E os outros trechos eu estou conversando com o autor. Como assim, professora, conversando com o autor?
né? Se você vê aqui, ó, para Moiso, então eu tô dando a deixa, que essa fala é dele. Aqui, ó, Penalosa e Prince referem-se, você vê? Então, se eu tiver colocando o autor aqui, eu preciso colocar um verbo, por isso aí você pode usar lá aquela lista de verbo da taxonomia de Bloom, para você ver como verbo. Olha lá, ó. Aloe, Moiso e Askengard. Então, para eles, pode-se. Então, aqui no para aqui, eu tô dando essa deixa para falar com esse autor. Vamos ver aqui o outro, ó. Aqui eu tenho dois autores que falam a mesma coisa. Olha só, afirmam. Dei a deixa para entrar aqui. Aqui também, Eroglu, Maclay Tiber afirmam que, né? Então, até aqui, eu estou fazendo isso. Professora, como é que eu poderia falar sem falar com o autor? Ó, estudos da percepção de Crowd, eu poderia vir com a teoria e colocar o nome desses autores aqui no final, ó. Eu poderia abrir o parênteses e colocar o Eroglu, a Maclay Tiber, Ctrl C, aqui dentro do parênteses. Pronto, resolveu o problema. O que muda nessa brincadeira quando vai para dentro do parênteses? Todos os autores ficam com letra maiúscula. E, dentro do parênteses, eu preciso colocar ponto e vírgula entre um autor e outro, vírgula, antes do ano, não esqueça do espaço. Exatamente assim que ele fica. Certo? Então, aqui eu mostrei aqui para vocês como é que fica dos dois jeitos. Brincadeira quando a gente coloca vários autores explicando a mesma teoria. Que brincadeira é essa? Ó, autor mais antigo, ele vem antes do autor mais novo. Beleza? Aqui de novo, ó, 2002, porque ele pesquisou antes. Fica antes do autor de, opa, Ctrl Z, de 2008. Entendido? Aí, o que eu prefiro mais quando a gente escreve, eu gosto mais desse formato. Eu, Marlete, porque assim eu não tenho que ficar pensando em verbo para ficar conversando com ele. Porque senão fica toda hora assim, ó, segundo Aloísio, para fulano. Eu tenho que ficar pensando nesses verbos, eu tenho que ficar com uma lista de sinônimo. E se eu não usar eles, eu não preciso. Eles podem ficar sozinhos. E aí, como é que fica? Esse parágrafo é maravilhoso. Por quê? O que é que tem esse parágrafo? Vou copiar aquele aqui de baixo, porque eu vou brincar só com ele. Vou por aqui. Então, o que é esse parágrafo que tem aqui, que eu gosto muito, que eu estou falando para vocês, que eu acho ele legal? Porque eu vou emendar os assuntos sem ficar colocando ponto. Então, eu tenho uma coesão do assunto que é muito bacana de usar quando a gente está falando da teoria escrita. Vamos ver aqui, ó. No entanto, poucas pesquisas em marketing, opa, não posso esquecer que marketing, itálico, relacionam aspectos culturais ao comportamento do consumidor em ambientes de varejo. E na maioria delas, opa, olha só, tudo que está dentro do parênteses, eu não preciso ler. Então, eu posso simplesmente passar reto nessa brincadeira, tá? Isso aqui é uma coisa de formatação dessa revista. Quando fala, esse texto já foi citado em outro trecho, tá? Porque aqui você viu que ele está entre aspas, que foi o trecho, copiei certinho. Tá na obra lá da FEA, lá do seminário do SEMEAD. Então, vamos lá de novo, ó. No entanto, eu estou usando aqui uma conjunção para poder ligar os dois. Poucas pesquisas em marketing relacionam aspectos culturais ao comportamento do consumidor em ambientes de varejo, e na maioria delas, não são levados a termo estes empíricos que comprovem a influência da variável cultura do comportamento do consumidor. Olha que fofo! Então, ele juntou duas teorias num único parágrafo. Pode ser que esse autor, a hora que ele estava mexendo nesse parágrafo aqui, ele tenha, por exemplo, 20 linhas de fichamento para ele juntar esses dois assuntos e colocar aqui. Entenderam? Entendeu a brincadeira? O que o autor, quando a gente vai escrever, você vê que os dois trechos, ó, estou falando de aspectos culturais
Aqui é o primeiro. Que cor que eu não usei ainda? E aqui, de novo, eu também estou falando das influências culturais outra vez. Então, os dois estou falando do mesmo jeito e os dois, um está completando e complementando o outro. Entendido? Então, eu tenho esses dois formatos para escrever. Utilizando, então, na teoria científica, conversando com o autor, e esse outro formato que eu não falo com o autor. Aqui, para mim, Marlete, parece que o texto fica mais fluido, mais fácil de você ler. Mas isso é uma opção que a gente fala, né, de estilo de escrever, tá? Então, esses dois trechos, né, você pode observar bem isso. Então, aqui no caso, ó, eu poderia deixar também o Moiso e o Askegaard dentro do parênteses. Eles iam ficar como? Eu vou colocar a hora que eu terminei aquela teoria. Por isso que aqui, ó, você vê que vem uma teoria e o Brandão está aqui. Significa o quê? Que vem vindo, aqui acabou a ideia do Brandão. Aqui começa a ideia da Baker. Só a Baker pesquisou sobre isso e falou sobre isso? Não. O Conos também. Então, por isso que ficam os dois aqui. O que é muito bom, quando a gente fala e a gente identifica, nesse caso que aparece aqui, que tem dois trabalhos, significa que você leu, que você foi atrás de muitos trabalhos, que você teve mais de um autor que pesquisou sobre aquele assunto. Que nem aqui, ó, olha só, eu li 2 artigos que falam sobre a mesma coisa. Tanto Griffin como Pons e Laroche falam o quê? A diferença da percepção que pode ocorrer no mesmo país, uma vez que a sensação de lotação do varejo depende das demais situações de aglomeração vivenciadas pelo consumidor no dia a dia. Então, os 2 trabalhos estão falando a mesma coisa. Entendido a brincadeira? Ok? Então, como funciona, né, quando a gente está escrevendo, né? Professora, eu vou sentar e já vai sair assim lindo da primeira vez? Não. Primeiro você faça uma paráfrase, você leia o texto e você escreva com as suas palavras. Você pode fazer isso, por exemplo, se você quiser, você pode, por exemplo, esses 2 é para ficar junto. Faz a paráfrase e deixa eles juntos, né? Vai ficar um parágrafo, outro parágrafo. Podia fazer assim, ó. Esse, né? E aqui o outro. Aí depois você fala assim, peraí, eu posso juntar esse aqui, posso juntar com essa ideia. Isso, agora vamos reescrever. Entendido? Não nasce na primeira versão. Tem gente que tem muitas habilidades, tá? Depois de um certo tempo vocês vão conseguir fazer isso. Não vou nem precisar de fichamento para fazer isso, tá? Mas no começo não funciona assim. Eu vou arrumar aqui a formatação, mas aí eu tô tirando, eu preciso então obedecer que aqui como estaria, entre aspas, ficaria com a letra menor, porque aqui está num outro tipo de formatação do trabalho, ok? Entendido? Então, quando eu vou escrever, eu escrevo, depois eu volto, porque eu tenho que usar coesão, né? Para os alunos que são orientados da professora Marlete, eu falei daquele curso de português para escrever cientificamente. Falo de novo para vocês que é oferecido lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acho que de Santa Maria. É esse aqui, ó. É de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele dá esse nivelamento da língua portuguesa. Né? Eu tô agora aqui na unidade 7, não vence, porque é muita coisinha, é muita coisa que eu fico inventando, né? E aqui é só quando eu tô na distração, na hora que eu vou relaxar de outras coisas, eu venho aqui para brincar. Né? Mas assim, por exemplo, uma aula 6, aí tá vendo? Pronome, a 6 ou a 5, acho que é que ela fala da... Verbo, não é verbo. Colocação pronominal. Né? É uma coisa que faz muita diferença. As pessoas têm que aprender como é que eu uso o pronome, né? Essa questão também da transitividade, até conjunção, né? Então, como que eu uso, que momento que eu uso, tá certo ou tá errado. Então, colocação pronominal, isso tudo é treino, tá? Eu tô fazendo porque é tanta coisa que a gente fica lendo e fica vendo as coisas que às vezes não estão corretas, que você acaba cometendo muitos vícios na linguagem. Então eu estou fazendo, eu estou revendo
faço anotação, eu fico dando break, faço anotação de tudo que ela está dizendo, porque ela dá um resumo da aula. E aí eu tô a fim de aprender, então eu faço anotação. E depois no final você tem um questionário que você tem que responder, que você tem que atingir pelo menos 60 pontos para você passar para a próxima fase. Né? Então é treino. Tudo isso é treino, tá? Então agora eu vou entrar na unidade 7, que é a concordância nominal e verbal. Foi a última, aí eu não fiz ainda. Ainda não fiz a concordância verbal e nominal. Então tem a parte escrita, desculpe, a parte teórica, né, que ele solta o material, e aí tem a parte dos vídeos também. Então, tudo isso para dizer o que para você? Para você aprender a escrever, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, quem lê mais tem mais facilidade para escrever, né? Porque o seu cérebro vai se acostumando com aquele tipo de linguagem, com aquele do jeito de escrever e ele vai arrumando. Então, por exemplo, se eu fosse aqui arrumar a formatação desse lugar, né? Eu preciso arrumar a formatação primeiro, espaço e meio, certo? Tudo justificado. Isso é um problema também que os alunos esquecem. Você pode usar dois tipos, Arial ou Times, e o tamanho da letra é 12. É assim que vai ficar o seu texto. Né? Então, vou tirar todas essas pinturas que eu coloquei. Opa, não é aqui, é aqui. Sem cores, o seu texto fica assim. Olha que meigo, que coisa mais linda. Lembrando que palavras que não são, que não são da nossa língua portuguesa, elas ficam todas escritas em itálico. Aqui também eu vi um etial, ó, o etial é desse jeito, gente, etial ponto, vírgula, tá? Então, são coisinhas que parecem muito simples, mas que deixam o seu texto muito mais gostoso de ler, muito mais gostoso de você conseguir chegar e ler o seu trabalho. Por isso, aí é claro, não posso esquecer aqui, ó, recuo, olha lá, ó, 1,25 até 1,5, né? Aqui entre parágrafo, não tem PT. Professora, que papo de PT é esse aqui, ó? Você pode vir aqui, ó, espaço, tira espaço. Pontos entre parágrafos, ok? Então é assim que fica o seu texto, combinado? O jeito de escrever, você que vai acabar chegando num acordo e decidindo, você com seu orientador, como é que você escreveu ou não. O que é importante é sempre tomar cuidado com os verbos, né? Por exemplo, aqui, ó, 2 autores, então o verbo aqui vem no plural, né? Então, assim, são coisas pequeninas, mas que fazem diferença na hora que você está olhando, corrigindo o seu texto e mexendo com o texto. Né? Para quem, que nem eu, assim, essas coisas gritam nos meus olhos, eu perco até a noção da teoria que eu estou lendo, porque essas coisas me chamam muita atenção, né? Quando o texto está mal formatado, está com esses verbos errados, aí eu realmente fica tudo truncado e é muito difícil ler, ok? Então, é isso, gente. Bom trabalho para nós, tá? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo.